Todos, estou aqui na zona rural e eu quero mostrar algo para vocês aqui, trazer uma palavra. Observe bem que eu vou mostrar para vocês aqui uma árvore espinhosa. Tá bem traçada aí porque ela é assim. Tem muito espinho, uma madeira muito dura. Estou aqui em um local muito bonito. Tem uma cachoeira, está vendo ali? Uma cachoeira, lajedo. A palavra do Senhor diz no livro de Hebreus, no capítulo 8, versículo 5, que Moisés foi inspirado por Deus para fazer a arca, o tabernáculo. Fazer o tabernáculo, onde iria guardar a presença do Senhor. A Bíblia diz que Deus passa um modelo para Moisés. Depois que Deus passa o modelo para Moisés, Moisés ali, divinamente inspirado por Deus, ele começa a fazer o tabernáculo. Lugar aonde iria carregar a presença de Deus, para que as pessoas pudessem entender que Deus estava no meio deles. A Bíblia diz que o tabernáculo ele foi feito em 3 partes: átrio, lugar santo e o lugar santíssimo ou santo dos santos. A palavra do Senhor diz que lá no átrio estava ali o altar de incenso, a bacia de bronze, e também no segundo lugar, que é o lugar santo, tinha a mesa da preposição com 12 pães representando as 12 tribos e a providência divina no deserto, a mesa com um candelabro com 7 lâmpadas acesas, e ali era acesa continuamente, não poderia apagar. A mesa, o altar de incenso. O altar de incenso onde teria que colocar ali para que saísse uma fumaça e cobrisse o véu que separava o lugar santo do lugar santíssimo ou lugar santo dos santos. Atrás do véu estava ali a arca da aliança, a presença de Deus, onde o sumo sacerdote, uma vez por ano, entraria naquele lugar. Essas coisas, como a própria Bíblia diz no livro de Hebreus, são sombras das coisas futuras que estava por vir. Ali representava o próprio Jesus, o tabernáculo, a presença no meio do povo. Vocês lembram que o anjo chega para Maria e quando dá notícia vai falar que nascerá o Emanuel, que significa Deus conosco. Ali também representa o homem. O homem. A madeira de acácia, uma madeira, como eu mostrei para vocês ali, aqui na nossa região, conhecido como quebra-foice, é uma madeira dura e espinhosa. Pessoa que vai limpar a terra sabe que quando encontra essa madeira não é fácil, porque ela é muito dura. A palavra do Senhor diz que Deus, quando mostra o modelo para Moisés, fala para Moisés que todo o tabernáculo seria feito com madeira de acácia. A madeira de acácia é uma madeira dura e espinhosa. E por que teria que ser feito com madeira de acácia? Porque ali representa o homem. A presença de Deus no homem. Lembra que eu falei que são sombras das coisas futuras. Ou seria as coisas atuais de hoje. A presença de Deus estava na arca dentro de um tabernáculo. Hoje a presença de Deus está dentro de mim, dentro de você. As partes que eu falei do tabernáculo são 3. E se você observar, nós também temos 3. Corpo, alma e espírito. A parte do átrio é o corpo, onde você vai encontrar que precisamos fazer um sacrifício vivo e agradável a Deus, que é apresentar o nosso corpo ao Senhor. A parte segunda, que é a parte do lugar santo, onde tem ali altar de incenso, que representa a oração nossa, ali onde tem também os candelabros, que representa a igreja que está acesa continuamente. A Bíblia diz no livro de Apocalipse que Jesus andava no meio dos candelabros, os castiçais, representa a igreja. E também a mesa da preposição, que são os 12 pães da providência de Deus, ou seja, a palavra do Senhor que nós precisamos nos alimentar. Isso está no segundo átrio, na segunda parte do candelabro, ou melhor dizendo, do tabernáculo, segunda parte, e representa o que? A alma. Ela precisa de luz. Ela precisa
de alimento, ela precisa estar constantemente em oração com Deus. E a terceira parte, Santo do Santo, é o lugar do Espírito Santo. 3 partes. Esse lugar do Espírito Santo é aonde Jesus disse para aquela mulher em João capítulo 4, que o Pai procura verdadeiros adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Não é qualquer um que alcança isso aí. Não é qualquer um. Então nós precisamos entender que para que nós possamos alcançar essa parte do Senhor, é necessário que dedicamos mais a Ele. Então vamos voltar aqui para você entender. A madeira de acácia é uma madeira dura, espinhosa, que representa a natureza humana, representa a natureza do homem. O homem ao qual ele precisou ser revestido. O ouro representa a perfeição. Então Deus, ele reveste o homem com a presença do Espírito Santo, com a sua glória. A madeira de acácia foi revestida pelo ouro. Quem olhava por fora via ouro puro, lindo, brilhando. Mas por dentro estava uma natureza dura e percaminosa, que é a natureza do homem. Por dentro estava uma madeira dura e espinhosa. Ali. A parte de prata representa a redenção. Os engates, a parte de baixo era forrada com prata, para que pudesse mostrar de onde nós saímos. Fomos resgatados. Mas em poucas palavras, eu quero deixar isso para você. Você não é nada sem a presença do Espírito Santo de Deus. Eu não sou nada sem a presença do Espírito Santo de Deus. Se não é a presença do Espírito Santo de Deus, somos natureza dura e pecaminosa. Se não é a presença de Deus, voltamos à prática do mal. Voltamos à prática maligna. Mas com a presença de Deus que nos reveste, quem olha para nós, vê a presença de Deus, vê a glória de Deus nos refletindo em nossas vidas. Por isso, aonde você estiver, lembra disso, você é um sacerdote. Você não precisa mais esperar que o sacerdote entre uma vez por ano. Jesus, quando ele nos resgatou ali na cruz, rasgou seu véu. E hoje nós temos liberdade para entrar no lugar santo dos santos. E por que temos essa liberdade? Porque a Arca da Aliança, que antes estava ali dentro, hoje ela está dentro de nós. Hoje nós somos o templo do Espírito Santo de Deus, como diz o livro de 1 Coríntios. Nós somos templo do Espírito Santo de Deus. E essa arca está dentro de nós. Essa presença está dentro de nós. Aonde nós estivermos, temos que levar. Aonde você chegar, lembra que você tem que levar a presença de Deus. E Ele está aí. Então entenda uma coisa. Você é bonito, você é lindo, você prega, mas por causa da presença de Deus. Por causa do revestimento. Por causa do sangue. Senão se tornamos pessoas duras, madeiras duras e espinhosas. Que Deus abençoe.